Imagina a cena comigo, o vento quente soprando aquela poeira fina do deserto, cobrindo milhares de tendas hebraicas. Aquele silêncio pesado no ar, sabe? A expectativa de um embate iminente. Pois é, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos relatos mais intensos das Escrituras. Números, capítulo 31. E olha, já vou adiantando. Através desse estudo, a gente vai descobrir algo muito profundo. A verdadeira guerra, aquela que realmente define destinos, ela nunca foi lutada apenas com espadas de bronze ou lanças. Desde os tempos antigos, a guerra mais perigosa é espiritual. E diante desse cenário de guerra quase palpável, a nossa intuição natural é logo olhar para o horizonte, né? A gente procura a poeira levantada por exércitos inimigos chegando. Mas vamos fazer uma pausa aqui. De onde vem o nosso maior perigo? Será mesmo que a maior ameaça à nossa vida, à nossa fé e à nossa integridade está marchando na nossa direção com armas nas mãos? Ou será que o verdadeiro perigo já está acampado lá dentro de nós mesmos? Isso ilustra de forma simplesmente brilhante uma das maiores verdades de toda a narrativa bíblica. Quando a gente lê esse texto, percebe na hora que a estratégia inimiga não era força bruta. Afinal, o maior perigo nem sempre vem de fora. É isso mesmo. Os midianitas tentaram destruir a nação hebraica, mas não com espadas, e sim promovendo uma corrupção completamente silenciosa da alma. Eles sabiam de verdade que um povo fortalecido por Deus é imbatível no campo de batalha. Então, o que eles fizeram? Decidiram atacar exatamente onde as defesas eram mais frágeis. Então, o ponto crucial, a chave para entender tudo isso é: Israel não caiu primeiro no campo de batalha, caiu no coração. Quando a gente conecta esse evento com o capítulo 25 de Números, a tragédia se revela de uma forma muito, mas muito emocionante. A imoralidade, aquela mistura com costumes destrutivos, a idolatria, essas foram as verdadeiras armas de destruição em massa usadas contra aquele povo. A muralha de proteção não ruiu por causa de um ariete gigante batendo na porta, ruiu pela entrega aos próprios desejos. O que nos leva à nossa primeira grande reflexão. Vozes do passado e a visão da história sobre essa guerra. Sabe, a leitura feita pelo reformador João Calvino é absolutamente fascinante. Ele não enxergava esse conflito apenas como uma daquelas antigas expansões de territórios. Para ele, a guerra era um ato judicial de Deus. E por quê? Simplesmente porque o centro absoluto do pecado midianita foi afastar o povo da aliança sagrada. Eles não declararam apenas uma inimizade política, foi muito pior. Eles declararam inimizade espiritual contra o próprio Criador, quando decidiram corromper a nação. E quando a gente olha para a interpretação de Agostinho de Hipona, nossa, a profundidade só aumenta. Ele enxergava ali as sombras de um combate que, cá entre nós, todos nós enfrentamos hoje. Nessa visão extremamente simbólica, Midian representa as nossas paixões desordenadas. Representa aquela idolatria silenciosa, sabe? Aquela que aos poucos vai substituindo Deus em nossas vidas. Então, a batalha física no deserto aponta de forma bem brutal para a nossa própria necessidade de derrotar, todos os dias, tudo aquilo que nos separa do Senhor. E aí chegamos ao impacto das palavras de Charles Spurgeon. Essa reflexão dele continua sendo, honestamente, dolorosamente atual. Ele diz que quando a oposição frontal não funciona, a tática simplesmente muda para o convite sutil. É uma tragédia silenciosa, não é? Perceber que pessoas incrivelmente fortes não caem pela dor, por uma grande tragédia ou pela perseguição. Elas caem, quase que sem perceber, pela distração. Caem pelas pequenas coisas que parecem totalmente inofensivas. E aqui, a gente precisa de um instante de absoluto silêncio para absorver essa verdade. O pecado raramente chega correndo. Ele chega seduzindo. É uma tática de destruição simplesmente fascinante, só que lenta e terrivelmente gradual. O mal não invade quebrando as portas da frente da sua casa. Ele bate suavemente, com um sorriso no rosto, oferecendo algo que parece preencher aquele vazio, até consumir a casa inteira por dentro. A gente pode notar essa dinâmica fascinante bem ali, no meio do campo de poeira e combate. Finéias não vai à frente apenas segurando armas de bronze, mas como uma figura central de santidade. Ele leva as trombetas do santuário, ele carrega os utensílios santos direto para o meio da guerra. A presença pura desses elementos sacerdotais lá no fronte confirma algo absolutamente essencial. A guerra mais perigosa é espiritual. Aquilo não era só um combate de homens batendo espadas, era um juízo divino em andamento. E o resultado dessa retidão no propósito é assombroso. Como observam comentaristas bíblicos clássicos tipo Matthew Henry, a gente tem um registro militar quase que inacreditável. 0. Exatamente,
Nenhum único homem foi perdido no combate principal. Essa vitória totalmente intacta foi vista como a maior confirmação de uma proteção sobrenatural, uma prova incontestável de que aquela ação era, do início ao fim, conduzida pela mão da justiça de Deus. Mas, olha, tem uma tristeza histórica pulsando bem no fundo desse relato. Os midianitas não eram estranhos totais que apareceram do nada. A história nos mostra que eles descendiam do próprio Abraão, através de Quetura. Dá só uma olhada na ironia trágica do tempo. A mesma raiz patriarcal, algumas gerações depois, se transformou na fonte exata de corrupção para o povo da aliança. É um lembrete fascinante e muito triste de que o passado sagrado de uma nação não garante, de jeito nenhum, a sua pureza no futuro. E bem no meio de toda essa ironia, a gente encontra a queda dramática de Balaão. Anos antes, ele era alguém que declarava ouvir a voz de Deus de forma cristalina. Mas o tempo passou. Dias antes dessa batalha, o amor ao lucro falou mais alto e o levou a sussurrar aquele conselho sombrio de corromper a nação. E no dia do embate, o texto relata, com um tom seco e terrível, que ele foi encontrado morto entre os inimigos. Aquele que brincou com a corrupção acabou perecendo junto com o sistema que ele mesmo ajudou a construir. Com isso, Balaão se torna uma figura sombria que ecoa por todas as escrituras, até o Novo Testamento. Essa mesma história é resgatada lá na frente como um alerta definitivo. Ele vira o símbolo da ganância nas cartas de Judas, a imagem da corrupção espiritual no livro do Apocalipse e um alerta vivo contra falsos mestres nos escritos de Pedro. O perigo, percebe? Não é apenas quem nos ataca de fora, mas quem usa uma máscara de piedade para nos destruir por dentro. Com o fim do embate, a narrativa foca nesses passos vitais de purificação. A santidade para Deus é levada tão a sério, mas tão a sério, que mesmo em uma batalha que foi ordenada por ele, a contaminação da morte exigia purificação. Havia todo um processo minucioso de lavagem e separação de tudo aquilo que foi trazido. Nada impuro poderia simplesmente entrar e se instalar no acampamento do Deus Santo. O zelo pela pureza da comunidade era absoluto. É exatamente por isso que as ações aqui parecem tão drásticas aos nossos olhos modernos. Esse texto sempre foi e ainda é profundamente debatido, mas uma leitura teológica cuidadosa revela que a misericórdia de longo prazo muitas vezes exigiu na antiguidade um julgamento bem doloroso no curto prazo. Era um juízo severo? Sim, mas estabelecido para proteger uma nação inteira da sua completa e irreversível aniquilação espiritual. A raiz da idolatria precisava ser arrancada para que a fé pudesse sobreviver. E isso traz a gente direto para o nosso tempo. Como a gente aplica isso hoje? O que afasta o coração silenciosamente nos dias atuais? Bom, não são deuses de pedra ou tendas no deserto, né? É o brilho constante do sucesso a qualquer custo. O fascínio inebriante daquele prazer imediato. É o ruído constante da distração tecnológica. E, acima de tudo, a aceitação silenciosa e progressiva de uma cultura que nos afasta da nossa essência. Sabe, o distanciamento da aliança quase nunca acontece de uma só vez. É um gotejar lento e contínuo. E assim entramos na nossa segunda parte, a vitória definitiva, onde o Salvador aparece nesta guerra antiga. O Senhor, no Antigo Testamento, se revela frequentemente como o juiz, o rei e o terrível guerreiro em defesa da justiça. Mas notem a perfeição desta comparação. Aquele mesmo zelo inabalável que purifica o deserto antigo é exatamente o zelo que o Cordeiro e Rei vai manifestar no Novo Testamento, especialmente lá na visão do Apocalipse. É o triunfo majestoso de quem derrota a maldade, não para destruir a humanidade, de forma alguma, mas para purificar a criação. E que contraste majestoso a gente encontra aqui. De um lado, a rota de Balaão. Movido pela pura ganância, ele vendeu o dom sagrado, corrompeu as almas e trilhou o caminho da morte. Do outro lado, o Messias, movido pelo amor incondicional, entregou a própria vida de forma sacrificial, concedeu a graça sem pedir absolutamente nada em troca e abriu as portas da salvação eterna. É simples assim. A ganância destrói, o sacrifício redime. A realidade é de arrepiar. Jesus Cristo desceu à nossa humanidade para lutar a batalha final e definitiva. Ele não enfrentou exércitos de escudo e lança, mas as verdadeiras ameaças da nossa existência. Ele enfrentou a terrível escravidão do pecado, o poder esmagador da morte, as mentiras paralisantes de Satanás e tudo, absolutamente tudo aquilo que causa lenta destruição interna da nossa alma. Ele desceu para nos resgatar daquilo que nos corrompe por dentro.
E aqui está o clímax absoluto de toda a nossa explicação. A espada levantada no deserto lá de Números 31 aponta inevitavelmente para a seriedade do juízo contra a maldade que não se arrepende. Mas a cruz do Calvário aponta para o exato e sagrado lugar onde o próprio Criador, em um infinito ato de amor, absorve e assume sobre si todo esse juízo. A justiça implacável é, de uma forma assombrosa, transformada no mais puro sacrifício redentor. Antes da gente encerrar, precisamos olhar com calma para esta advertência e permitir que ela ecoe lá no fundo com bastante reverência. Aquilo que seduz também pode destruir. Guarda isso. As coisas mais perigosas raramente parecem perigosas no primeiro olhar, né? Elas parecem belas, fascinantes, prazerosas. Mas o fim delas, quando estão fora da vontade divina, é a completa desolação. Por isso, a gente sai deste árido e intenso estudo com uma semente profundamente provocativa plantada na nossa mente. No meio de tanto ruído, de tantos apelos silenciosos no nosso dia a dia, como estamos protegendo os nossos corações das seduções de hoje? A busca diária pela santidade, pela vigilância, não é um peso chato do passado, gente. É simplesmente o maior escudo que temos para preservar a nossa alma aqui, no presente. Chegamos ao fim de mais um capítulo, mas a nossa jornada por essa beleza e profundidade ocultas nas Escrituras, ela continua. Comenta aqui embaixo o que mais gerou um impacto em você durante essa explicação. Isso enriquece demais a nossa reflexão. Deixar o seu curtir e compartilhar essa análise faz com que essa mensagem importante alcance e alerte outras pessoas. E claro, segue o nosso perfil para garantir a sua presença nos nossos próximos estudos. Que a gente possa manter os nossos corações sempre guardados. Um forte abraço e até o nosso próximo mergulho nas verdades da palavra.